Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de vitória do Corinthians. Corinthians 1, Racing do Uruguai 0, válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Um jogo que era para ser bem menos sofrido do que foi. O Corinthians acabou complicando bastante a sua vida contra o adversário que claramente é o adversário mais fraco desse grupo da Sul-Americana, o Racing do Uruguai. Vamos combinar? Um time semi-amador. Muito ruim, não conseguia trocar dois passes, não conseguia, em muitos momentos, ameaçar uma reação contra o Corinthians. O Racing hoje, ele veio para a Neoquímica Arena com uma proposta, que era de bater, tentar segurar o jogo ao máximo e fazer cera. Foi o que os caras vieram hoje na Neoquímica Arena, tanto que a gente viu o time do Racing do Uruguai fazendo uma cera tão grande que ela ultrapassou até o placar, porque o Corinthians abriu o placar com o Romero, fez 1 a 0 e a equipe do Racing continuou querendo briga, continuou querendo bater, continuou querendo fazer cera, o que eu não vi sentido nenhum nisso, mas esse é o time que o Corinthians enfrenta hoje. Vamos lá. O jogo ele é muito condicionado pela expulsão do Félix Torres, claramente. Porque uma expulsão com 15 minutos do primeiro tempo, ela muda completamente o esquema que o técnico planejou para o jogo de hoje, o esquema que o Corinthians pensou em entrar na partida, todo o panorama do jogo ele muda completamente, porque você perde um jogador, o Corinthians é obrigado a recuar o Ranieri para a zaga e ficar com um buraco maior no meio campo naquele momento por conta da expulsão do Félix. Ao Orlando Ribeiro, eu acho que a gente vai fazer algumas críticas aqui, a gente vai pontuar algumas coisas, mas nesse primeiro momento eu queria fazer um mini elogio para ele, porque realmente eu acho que foi a melhor decisão ter recuado o Ranieri e não ter colocado o André Ramalho, por exemplo, que ficou aquecendo boa parte do primeiro tempo e também do segundo tempo. Porque a partir do momento que você precisa ganhar um jogo dentro de casa, contra um adversário fraco, precisa se impor para continuar vivo na Copa Sul-Americana, a estratégia mais válida é realmente você não colocar um zagueiro em campo e alçar o seu time para o ataque, que foi o que o Corinthians tentou fazer colocando o Ranieri na zaga. Até a expulsão do Félix Torres, um jogo muito ruim do Corinthians, muito ruim. Desconcentrado, desligado, sem coordenação e sem meio campo nenhum na partida, tanto que o Racing do Uruguai nos primeiros minutos do jogo foi muito mais perigoso, obrigou o Hugo a fazer uma boa defesa, fez um gol anulado que bateu na mão dos jogadores dos caras, não vi no replay se realmente bateu na mão, mas na hora deu essa impressão e seria mais uma entregada do nosso zagueiro Gustavo Henrique, que começou muito mal o começo da partida, principalmente esses 15 minutos. Mas o Corinthians, depois que ele tem o Félix Torres expulso, surpreendentemente a equipe melhora, porque o Corinthians entra no jogo. Eu acho que é essa palavra que define muito o que foi esse resultado do Corinthians. O Corinthians voltou ligado, teve o Félix expulso e foi ligado, concentrado no jogo de hoje. Brigou, arrumou confusão com os caras, deu carrinho, se matou. Não era também um cenário fácil, né? 7 horas da noite, chovendo, um jogo complicado, com um jogador a menos dentro de campo. E o Corinthians, ele pelo menos se matou no jogo de hoje. Eu acho que futebol em si, desempenho, qualidade, organização, o Corinthians não teve muito. Não teve. Não conseguiu ser tão criativo, não conseguiu ser tão efetivo, levar tanto perigo, mas de certa forma a gente tem que destacar que pelo menos o time do Corinthians hoje teve brio, teve raça, teve vontade. O que faltou em muito contra o Huracan, faltou em muitos momentos também contra o América de Cali. E hoje o Corinthians pelo menos teve uma postura diferente que acabou sendo premiada no segundo tempo com o gol do Romero. Mas vale lembrar, um jogo que o Corinthians vence, de certa forma até que mereceu vencer, porque foi melhor na partida, mesmo com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, está vivo na Sul-Americana, a possibilidade de classificar começa a ser bem mais real, porque agora a gente enfrenta o América de Cali em casa, precisando apenas de uma vitória para ultrapassar eles na competição e seguir ali firme, brigando pela primeira e segunda colocação do grupo, mas que vale lembrar, como eu já ressaltei, teve muitas, mas muitas dificuldades. Seguinte, vamos lá. Começo do jogo. Os primeiros 8, 10 minutos, a gente viu um time do Corinthians que, mais uma vez, na minha opinião, entrou com a mesma postura que jogou a Copa Libertadores esse ano. Um time apático, um time que achava que ia ganhar a hora que queria, um time que menosprezou seu adversário, o que é até fácil de entender por ser o pior time do grupo, ter levado um 5 a 0 já, mas o Corinthians é o time que precisava se provar, é o time que tinha que vencer a qualquer custo, tanto que venceu e foi dessa forma. Não podia perder ponto hoje, porque senão realmente a vaga teria sido jogada no lixo. O Corinthians, nesse começo do jogo, não vinha bem, tava com muita dificuldade para ter a bola, como é que eu posso dizer? Para se impor. Se é uma coisa que a gente reclamava muito do time do Corinthians de Ramon Dias, que a gente já falou algumas vezes, que era um time que tinha dificuldade de se impor dentro de casa, o Ramon Dias saiu do Corinthians, mas o Corinthians não saiu
do esquema que jogava com o Ramon Dias. Foi aquele mesmo 4-3-3, com um buraco no meio-campo do Corinthians, que não conseguia fazer essa ligação para o campo de ataque. O Romero preso numa ponta, o Memphis preso na outra. O Yuri Alberto lá na frente sem conseguir sequer participar do jogo por boa parte do primeiro tempo. Então era o mesmo time. Era o mesmo time, igualzinho, sem tirar nem pôr. Jogando igual, com a mesma postura, com a mesma tática, e não conseguiu jogar bem. Não conseguiu. O começo do jogo só estava dando os caras. E a bola pegando fogo no pé. O Corinthians, por boa parte do primeiro tempo, tentou sair jogando de trás e começou a ceder oportunidades para o Racing, porque perdia a bola perto da área, porque tentava sair jogando com uma certa displicência, muitas vezes, inclusive, por parte do Carrilho no primeiro tempo, que perdeu algumas bolas que não poderiam perder, e numa dessas o Félix foi expulso. Começa com um lance, com um erro técnico dele, que ele domina mal a bola, dá uma esticada, e aí para matar a jogada ele chega por cima e é muito bem expulso. Muito bem expulso. Ele vai de uma maneira inacreditável para tentar assassinar o jogador adversário e é expulso merecidamente com 15 minutos de jogo. Inclusive é o lance onde, para mim, já fica bem claro que o Félix Torres nada mais é do que o cara mais sortudo do mundo, porque os companheiros dele, em específico o Hugo Souza, salvou a vida dele 2 vezes. Ele tenta tirar o título do Corinthians fazendo aquele pênalti, o Hugo vai lá e pega. Ele, não contente, vai lá e é expulso e o time consegue segurar até o final. E hoje ele poderia muito bem ter eliminado o Corinthians Sul-Americana com uma expulsão cabaça com 15 minutos do primeiro tempo contra um time que não tinha qualidade, não tinha condição de competir com o Corinthians 11 contra 11, apesar do começo de jogo ruim. Eu acho que a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, tem uma mudança na postura do Corinthians, que aí sim eu acho que entra no jogo. Eu não acho que logo depois da expulsão o Corinthians entra. Eu acho que por boa parte do jogo o Corinthians fica sem criatividade, sem saber o que fazer, fica tocando bola, girando para um lado e para o outro e sem saber como entrar na zaga adversária, criar alguma oportunidade. Mas aí eu vi o Corinthians mudar o cenário ofensivo, principalmente quando a partir desses 25, 30 minutos o Romero e o Memphis e o Yuri começam a se movimentar mais. Eles entram no jogo a partir desse momento. O Romero sai da ponta, aí ele começa a aparecer pelo meio, pela ponta esquerda, o Memphis começa a cair como centroavante, o Yuri cai na ponta direita. Então o ataque móvel conseguiu fazer com que o Corinthians criasse alguma coisa, porque até aquele momento não conseguia criar nada. O jogo posicional, que era o que a gente reclamava do Ramon Dias, estava acontecendo de novo. O Orlando Ribeiro, ele, como a gente falou aqui, a gente falou na tier list que vai sair amanhã, sobre o trabalho do Cristóvão Borges, por exemplo, que é o cara que só entrega colete, que dá continuidade ao trabalho. Ele está sendo isso, ele está dando continuidade ao trabalho do Ramon. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa, não conseguiu fazer mais nem menos, igual. Até porque não tem obrigação também de não tem tentar obrigação, fazer alguma coisa diferente. Mas se ele está lá, ele poderia tentar fazer algo diferente. Eu não vi. Eu vi só a partir desse momento do jogo que fez o que na minha visão era o mínimo, tinha que acontecer. Ou pelo menos mudar alguma coisa para fazer alguma mudança nessa saída de bola do Corinthians que estava muito ruim. O Ranieri estava com muita dificuldade para sair jogando. O Carrilho estava perdendo bola no campo de defesa, a bola estava pegando fogo no pé do Gustavo Henrique. Então tinha que fazer alguma coisa, dá o bicão pra frente, ganha essa segunda bola, povoa o campo de ataque dos caras. Ou faz qualquer coisa para dar uma melhorada nessa série de bola, chama o Memphis para fazer um pouco mais. Eu vi o Corinthians com muita dificuldade no primeiro tempo e sem conseguir achar soluções. Melhora no jogo a partir desse momento, acha o gol cedo com o Romero no segundo tempo e a partir daí o Corinthians adotou até a estratégia que tinha que adotar mesmo. Joga um pouco mais recuado, começa a tentar explorar contra-ataque, mas tem muita dificuldade com isso, principalmente porque o time cansa, com um a mais é complicado. E consegue os 3 pontos que é importantíssimo para, de fato, a gente se manter vivo. Nada foi conquistado, o Corinthians não se classificou, não está nem perto de se classificar, mas se mantém vivo na competição. E aí, quando que você fala do time do Corinthians morrer no segundo tempo, é uma crítica pro Orlando Ribeiro também que a gente tem que fazer. Também. Porque, apesar dele não ter obrigação, eu não acho que o cara, sendo um interino, vindo da base, nunca tendo treinado profissional, ele tem que chegar e tentar implementar a sua filosofia. Ele tá ali como um tapa-buraco. Ele vai ficar 1, 2 jogos no Corinthians e eu realmente acho que ele poderia fazer o que ele está fazendo, dar continuidade para o trabalho que tinha sido feito para chegar um novo treinador e realmente aí adotar filosofia, mudar estratégia, mudar esquema, porque não é um técnico ainda gabaritado, Orlando Ribeiro, para tentar fazer uma grande mudança no time do Corinthians, que vamos combinar. Teve jogos ruins, mas tem muitas coisas positivas também, num geral, nessa temporada. Mas no segundo tempo, quando que o time do Corinthians cansa, eu não senti que o Orlando Ribeiro ele fez boas mexidas para explorar esse contra-ataque, por exemplo. Ele tira o Romero, que na minha opinião dos 3 de ataque era o que estava melhor no jogo, tanto que foi o que decidiu a partida. Ele tira o Yuri, que apesar do Yuri estar numa fase um pouco infeliz, perto da área, perto do gol, o Yuri estava conseguindo segurar um pouco essa bola no ataque. E ele deixa o Memphis, que fez um bom primeiro tempo numa medida possível, mas que no segundo tempo já estava completamente atenuado, já não conseguia fazer mais absolutamente nada,
tanto que o Corinthians perde 2 bons contra-ataques na reta final do jogo, porque o Memphis simplesmente não conseguia andar mais em campo. Ele é facilmente jantado pelos marcadores do Racing do Uruguai e ele não consegue sobressair nas jogadas e o Corinthians acaba desperdiçando 2 boas oportunidades de fazer o segundo gol e matar a partida. Eu acho que faltou isso pro Orlando Ribeiro. Às vezes tentar ser um pouco mais ousado também. Eu sei que você tá ali com 1 a menos no placar, mas tenta botar alguém de velocidade, nem que seja alguém da base que esteja no banco nesse momento. Tenta manter o Romero que tá brigando mais, manter o Yuri que tá brigando mais, coloca o Coronado um pouco antes, que apesar de não ter entrado bem, é um cara que poderia ter essa característica de chegar um pouco mais à frente, de achar um último bom passe, e ele não colocou. Foi optando por colocar mudanças mais convencionais, colocar o Martinez, colocar o Maicon, depois no final do jogo ele coloca o Charles também. Então acho que as substituições do Orlando Ribeiro também não colaboraram para o Corinthians conseguir adotar essa estratégia, que eu concordo que era certa, de se fechar e buscar um pouco mais os contra-ataques. No primeiro tempo, cara, eu concordo com você, eu acho que o Corinthians ele melhora depois que, principalmente que o Romero e o Memphis começam a cair mais por dentro e ter mais uma liberdade maior de se movimentar, mas eu acho que só o fato do Corinthians ter entendido o jogo já facilitou. Porque a gente viu 15 primeiros minutos do Corinthians de o Bidon escorregando, o Ranieri desligado, o Carrilho errando o passe desligado, ninguém correndo, ninguém lutando, salto alto. E depois disso, eu vi um Breno Bidon, por exemplo, que começou mal na partida, correndo, brigando, dando carrinho, arrumando confusão com os caras, chamando a torcida depois de dar bicão. A mesma coisa, o Carrilho um pouco mais ligado no jogo, o Memphis bem mais ligado tentando construir mais as jogadas, Romero mais participativo. Então o Corinthians ele teve um pouco mais de brio, um pouco mais de alma e junto com essa movimentação ajudou que o Corinthians, se não fosse tão perigoso, conseguisse pelo menos controlar o jogo. Pelo menos ter a bola, manter essa posse de bola, começar um abafo ali no campo de ataque, que foi o que fez na reta final do primeiro tempo. Mas é um jogo, como que a gente já falou antes, muito condicionado pela expulsão do Félix Torres e também pelo gol do Romero que o Corinthians adotou ali a estratégia de se fechar e fez certo. Vamos lá. Falando em si de Félix Torres, falando de Gustavo Henrique, que para mim fez uma partida ruim, o Corinthians cada vez mais dá mostras, dá sinal que ele precisa ir no mercado. A gente sabe que é complicado, que o caixa do Corinthians, por exemplo, ele não dá essa condição, não dá esse resguardo financeiro de você chegar lá e pagar uma bala e contratar um baita zagueiro, ir atrás de 2, 3, 4 peças de reposição, a gente sabe disso. Mas é a única solução que tem. Em determinado momento, eu cheguei a confiar numa melhora do Félix Torres, que realmente ele teve uma melhora. Eu cheguei a confiar que o Gustavo Henrique poderia ser o zagueiro mais confiável do mundo. Cheguei também a acreditar numa reviravolta do André Ramalho, uma reviravolta do Kaká, de mais oportunidades para o Tioca. Mas cada jogo que passa, a gente vê quão frágil esse sistema defensivo, o quanto os zagueiros do Corinthians deixam a desejar em relação ao resto do elenco. E a única solução para isso, na minha cabeça, é você contratar. Ou se vai chegar um novo técnico agora, que seja o Dorival, que seja o Luiz Castro, e aliás, tá uma demora absurda para definir qual vai ser esse novo treinador, quem que tem a plena convicção que esse cara vai chegar e ele vai fazer o Félix Torres ser o zagueiro mais confiável do mundo, vai fazer o Gustavo Henrique jogar muita bola, o André Ramalho marcar certo, o Kaká voar. Quem tem essa confiança? Eu não tenho, mano. Eu não tenho. Eu acho que a solução pro Corinthians, querendo ou não, é ir contratar. Porque a gente viu hoje, mano, o Corinthians com 15 minutos em campo, os 2 zagueiros poderiam ter acabado com o jogo. O Félix Torres tentou ir muito nessa entrada bizarra que ele deu. Criminosa. O animal que ele foi dentro de campo hoje, sendo expulso com 15 minutos do primeiro tempo, bem expulso. E nem só o Félix Torres, porque o Gustavo Henrique, ele entregou um gol pro Racing. Numa bola que bate na mão do jogador dos caras, mas ele faz que nem contra o Huracan. Ele vai afasta em direção ao jogador deles, que fica livre e finaliza dentro da área. O mesmo Gustavo Henrique, que no começo do jogo perde uma jogada, numa corrida de forma patética para o jogador deles, que consegue o cruzamento e graças a Deus não tinha ninguém do Racing do Uruguai para finalizar essa jogada. Então a gente vê essa fragilidade, a gente vê que precisa, a gente vê que tem que ir no mercado contratar. Então eu acho que isso fica cada vez mais evidente e hoje é um reflexo disso. É um reflexo de o Corinthians precisa se organizar melhor, o Corinthians precisa de um técnico, o meio-campo do Corinthians não funciona sem o meio armador mais, apesar do Romero, que jogou mais ou menos essa função, ter feito uma boa partida, e o Corinthians não tem praticamente nenhum zagueiro confiável, se não nenhum zagueiro confiável no elenco. Eu acho que é isso, falta organização e falta um técnico para justamente fazer isso. Hoje o Corinthians não tem técnico, tem um técnico do Sub-20 lá, que dá pra ver que, falta um pouco de cancha pra ele. Faltou peito hoje, por exemplo, para tirar o Memphis, que do trio de ataque era o que estava pior no jogo no segundo tempo. O Memphis, para mim, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo não jogou nada.
E falta também o cara que consiga ler o jogo mais rápido. Ter um entendimento mais rápido de que, pô, tem que parar de ficar tocando essa bola atrás, tem que parar de tentar sair jogando toda hora, tem que parar de ficar tentando... de ficar com os jogadores só posicionados no ataque, faltando essa movimentação. Tanto que a gente viu que no segundo tempo, quando o Corinthians começou a dar chutão pra frente, a gente viu o Yuri ganhando algumas bolas, o Memphis ganhando algumas bolas, o Corinthians ganhando a segunda bola mesmo quando os caras tiravam. Parou de perder tanta bola no campo de defesa como vinha acontecendo e acabou permitindo com que tivesse um pouco mais de volume de jogo e conseguisse vencer o jogo hoje. Só para completar, a gente vai falar mais do jogo nas notas agora também, que a gente sempre discorre bastante. Eu só queria fazer um adendo aqui ao que aconteceu hoje também, que o Corinthians infelizmente não conseguiu seguir com a sua marca, grande marca, de ter mais de 40 mil pessoas em todos os jogos. Depois hoje foi 33 jogos seguidos. Que era uma baita de uma marca. Hoje não, pô, o público obviamente não foi baixo, foi 39 mil e quebradinho ali no público total. Mas realmente a gente quebrou essa marca aí, até porque, mano, jogo 7 horas da noite, Sul-Americana, a fase de grupos, baita chuva, trânsito absurdo. A fase de grupos da Sul-Americana é muito melancólica, mano. A gente comentou isso e eu acho que vale a pena comentar, vamos ser sinceros. Porra, velho, a gente tava lá porque é o Corinthians, a gente quer ver o Corinthians jogar, é o nosso trabalho também, mas o que é melancólico você ver um jogo de fase de grupos de Sul-Americana contra esses times péssimos é sacanagem. Mas um ponto também, só para finalizar essa questão da torcida, hoje não atingiu os 40 mil, que é completamente compreensível por todo o cenário do que englobava a partida de hoje, mas eu não sei se teve a mesma visão, senti hoje um pouco mais de vibração da torcida do Corinthians. Acho que também foi pelo que o jogo se mostrou. A partir da expulsão, sim, a partir da porradaria, o gol que precisava sair, saiu, e saiu chorado também, porque marcaram, tava irritando. E marcaram um impedimento bizarro no gol do Romero, a arbitragem, inclusive, hoje uma bosta de novo. Falta de critério absurdo, os caras batiam, não dava cartão amarelo. E se a gente falou no jogo contra o Sport que, claro, não é culpa da torcida do Corinthians, é culpa totalmente da Federação Paulista, que baniu absolutamente tudo no estádio do Corinthians agora, mas hoje eu senti que só no gogó, só no canto, a torcida do Corinthians conseguiu empurrar muito e fazer de um jogo que não valia assim bastante coisa, mas que não é o jogo dos sonhos do corintiano disputar, ser um jogo realmente com caráter de decisão. Vamos lá, vamos de notas então. Começando pelo Hugo, que bom que voltou. Eu posso aqui falar com todas as letras que eu te amo, Hugo Souza. Mais uma vez decisivo para o Corinthians vencer. Fez uma baita defesa no ângulo no segundo tempo e no lance maluco lá perto da área. Ele faz 2 boas defesas. Na primeira ele dá um susto porque ele acaba espalmando a bola para dentro da área, mas lance difícil, bola rasteira, campo molhado. Na sequência ele consegue fazer a defesa embaixo e o Mateuzinho acaba tirando a bola de dentro do gol. O Hugo mais uma vez protagonista e que bom que ele está de volta. A gente já falou aqui várias vezes sobre o Donelli, acho que até chega a ser um pouco, entre aspas, injusto a comparação, porque a gente está comparando um cara que é reserva com o melhor goleiro do Brasil e disparadamente hoje, sem sombra de dúvidas, eu vou de nota 8 pro Hugo Souza. Eu vou de nota 8 também pro Hugo. É impressionante como que a volta dele muda tudo no Corinthians, né? Não só a qualidade, pô, é líder pra cacete, é um cara que se identifica muito, que briga com os companheiros, que chama a torcida, e ele foi fundamental hoje para a vitória do Corinthians. No primeiro tempo, precisou fazer uma defesa ali interessante, boa até, no chute de fora da área, e no segundo tempo fez uma defesaça, uma bola que ia no alto, ele conseguiu pegar de ponta de dedo, e esse lance maluco do cacete que aconteceu no final do jogo, e que tirou todo o coração de todo corintiano pra boca. Ele conseguiu fazer... Ele faz a defesa primeiro, concordo que não deveria ter espalmado pro meio, mas aí ele conserta tudo, fazendo uma baita defesa com o pé, e depois o Mateuzinho tira em cima da linha. Nota 8 pro Hugo, graças a Deus ele voltou, não só pelo que a gente tinha comentado do Donelli, mas também porque o Hugo é um cara que, na posição dele, não é apenas bom, ele é diferenciado, ele é o melhor do Brasil, ele é capitão do Corinthians, ele é tudo. Nota 8 pro Hugo Souza hoje. Ele é tudo. Tudo. Ele é significado de vida, significado de felicidade é o Hugo Souza, pô. Mateuzinho. Jogaralhaço do Mateuzinho. Jogaço, mano. Jogaço. Uma raça absurda, uma vontade absurda. Correu que nem um maluco, deu bote que nem um maluco, tirou uma bola em cima da linha, foi muito bem defensivamente. Ofensivamente também eu acho que teve boas participações, não em questão de cruzamento, mas ele conseguiu conciliar algumas boas jogadas ali pelo lado do campo e chegar bem no ataque. Mas o principal, o Mateuzinho correu pra cacete no jogo de hoje, se matou, sem dúvida nenhuma foi o jogador que mais se matou dentro de campo e pra mim, o melhor do jogo de hoje, o melhor do Corinthians na partida de hoje, eu vou com uma nota 8,5 pro Mateuzinho. Cara, eu vou com nota 9 pro Mateuzinho, porque hoje ele correu que nem um condenado, fechou muito bem o lado dele do campo, foi muito bem na marcação,
conseguiu participar do ataque em alguns momentos e ele ainda tira a bola em cima da linha, que acaba sendo a bola do jogo. O Hugo fez baitas defesas, mas a defesa mais importante e mais crucial, mais próxima do gol, acabou sendo do Mateuzinho, que se ele não tá ali, a gente toma. Apesar dos milagres que o Hugo operou, a bola final da jogada, quem tirou foi o Mateuzinho, pra mim foi o melhor em campo, nota 9. Félix Torres, nota 0. Não tem muito o que falar. Um cabaço total, que nem eu falei, ele deve a vida dele ao Hugo Souza e aos companheiros dele, porque 2 vezes ele poderia ter acabado com uma competição do Corinthians e uma com um título com o maior rival dentro de casa. Nota 0. Eu geralmente guardo a nota 0 pro cara que tá de sacanagem, pro cara que não corre, pro cara que tá de preguiça e erra tudo que tenta. Hoje eu não acho que o Félix Torres estava com preguiça, mas ele tava de sacanagem, então nota 0 pra ele. Nota 0 pro Félix Torres, vou te acompanhar. Já falamos bastante, mas, cara, não dá. Mano, não dá. Por mais que ele tenha feito bons jogos, não dá pra esse inconsequente do cacete ser titular do Corinthians. Não tem como. Zagueiro burro, muitas vezes grosso e também é um cara muito displicente, mano. Muito. E nem só nessas questões, nem só em expulsão. Quanto jogo que o Félix Torres já não entregou por ser burro, mano, por ser inconsequente. Aquele jogo contra o Grêmio, 2-2 dentro de casa. O gol que ele entrega pro Vilha Sante, que ele simplesmente não olha e passa pra trás do pé dele e deixa ele na cara do gol com o Hugo, é inacreditável, mano. São muitos momentos do Félix Torres assim. Eu sei que a gente não tem muita opção, mas já dá pra ver que esse cara, a gente não pode confiar nele. Ele pode até fazer bons jogos, mas ele pode, a qualquer momento, querer destruir o sonho de qualquer corintiano. Nota 0 pro Félix Torres, pavoroso. Gustavo Henrique, pra mim, mal também. O segundo tempo do Gustavo Henrique é um pouco melhor. Ele consegue um bote ou outro, apesar que no lance da finalização de fora da área, que gera todo aquele bololô dentro da área, eu acho que o Maicon ele foi mal, a gente conversou disso antes, que ele não dá o bote certo, mas o Gustavo Henrique ao mesmo tempo também, a partir do momento que o Maicon é driblado e o cara fica numa livre condição de chutar, o Gustavo Henrique ele tem que fechar esse bate, ele tem que sair para tentar fechar a marcação. E não, ele ficou paradão lá, que nem um boneco de posto, e não saiu para marcar o cara. Assim como no primeiro tempo, teria entregado o gol pro Racing do Uruguai, parecido com o que ele fez com o Huracão, um pouco menos pior dessa vez, mas também numa jogada semelhante. Ele perde uma jogada em velocidade no primeiro tempo, como que eu falei antes, que poderia ter dado uma boa chance de contra-ataque pro Racing do Uruguai. E fora que eu concordo com você, a bola queimou no pé do Gustavo Henrique hoje. Eu achei uma partida bem ruim. Pelo segundo tempo foi um pouco melhor, minha nota vai aumentar, mas vou de nota 3 pro Gustavo Henrique. Os 20 primeiros minutos terríveis, tenebrosos, muito lerdo, perdendo algumas bolas no campo de defesa que nem eu falei. E esse lance, inclusive, que você fala do cruzamento, ele tinha a chance ainda de dar o carrinho na linha de fundo e tentar bloquear. Mas ele, ou por preguiça, Lento, mano. ou por achar que, a jogada tava perdida, ele não vai. E zagueiro, goleiro, lateral, o jogador defensivo não pode ir no eu acho. Tem que ir na razão, tem que ir na certeza. É o que a gente fala muitas vezes de goleiro. Goleiro não pode achar. Tem que o zagueiro ali dentro da área é a mesma coisa, ele não tem que achar. Ele tem que dar o bote, ele tem que tentar chegar na bola. Segundo tempo, eu acho que ele melhora muito e eu acho que no primeiro tempo ele ainda é importante para ganhar bolas pelo alto. O centroavante dos caras era chato também ali, o camisa 77, cabeludo, tava enchendo o saco, ruim, mas alto e forte, que tava complicando o começo do jogo e acho que o Gustavo Henrique acaba crescendo. Eu vou com nota 4,5 pro Gustavo Henrique. Angileri, acho que não sofreu também pelo lado esquerdo, conseguiu fechar bem. Faltou um pouco mais de participação no ataque, principalmente no segundo tempo, acho que mal passou do meio campo. No primeiro tempo conseguiu algumas escapadas por ali, mas faltou um pouco mais de capricho na hora de cruzar. Mas no geral achei uma partida justa do Angileri, vou deixar com 6,5. O Angileri ele é um jogador que eu já consegui ter um pouco de impressão que a habilidade técnica não é muito forte, assim, né? É força física, pegada. É mais força, velocidade, explosão. Estatura. Então, mas eu também acho que não fez um jogo ruim. Se a gente falou do jogo dele contra o Sport, ele foi mal contra o Sport, errou tudo que tentou. Hoje eu acho que ele fez um jogo honesto também. Defensivamente, não tenho muito o que reclamar. E ofensivamente, no primeiro tempo, eu até que gostei. Eu acho que foi um jogador também que sentiu o brilho da partida. No final do jogo, eu acho que foi importante também para prender um pouco essa bola no ataque, para fazer uma serinha. Eu vou de nota 6,5 também para o Angileri, fez uma partida justa. Ranieri, estava com dificuldade no primeiro tempo, antes da expulsão do Félix, assim como todo o meio campo do Corinthians. A partir do momento que ele é recuado para zagueiro, eu acho que ele vai bem. Teve um ou outro vacilo, mas muitos deles que ele conseguiu se recuperar. Eu acho que ele cumpriu bem a função do zagueiro, comprou a briga do Bidon também, foi firme na marcação. Eu acho que até por estar improvisado, eu vou dar uma nota maior pro Ranieri. Eu acho que fez um bom jogo, eu vou de nota 7. Eu acho que como zagueiro ele foi relativamente seguro, pegou uma bucha ali que não era dele. No primeiro tempo o Ranieri me irritou muito com alguns erros técnicos,
que nem eu falei, no começo do jogo, mais um que a bola tava queimando no pé, tava errando muitos passes. Até no campo de defesa teve uma bola ou outra que era um passe simples, ele acabava passando a bola errado, passava muito para trás. Tentou 2 escapadas no primeiro tempo, uma ele consegue, a outra ele acaba tentando levar demais e perde a bola para sair para lateral. Um jogo de muita raça, de muita entrega. Me incomodou esse lance aí no fato dele ter ido defender o Bidon, porque no meio da porradaria ele dá um empurrão com as 2 mãos no rosto do adversário. Ele poderia muito bem ter sido expulso se o juiz estava mal intencionado naquele momento, porque o zagueiro dos caras fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas o Ranieri não precisava ter feito aquilo, não poderia ter feito aquilo, apesar dele estar fazendo aquilo para defender o companheiro na confusão ali, enfim. E também no final do jogo me incomodou o Ranieri em 2 lances, onde ele tenta proteger a bola, ele acha que o lance está bem, que aí ele está seguro, ele acaba se embananando e quase perde. Em uma ele ainda se recupera, a bola continua com os caras e alguém salva a pele dele, em outra ele está na linha de fundo e ele consegue ali, aos trancos e barrancos, o tiro de meta pro Corinthians, mas ele poderia muito bem ter perdido aquela jogada. Como não perdeu e não comprometeu, vou deixar o Ranieri com nota 6. Eu acho que até ele teve algumas intervenções que seriam mais positivas, só que a partida do Ranieri ainda assim incomodou bastante em alguns pontos. Carrilho, primeiro tempo, que nem eu falei, também me incomodou em muitos momentos, com muitas perdas de bolas bestas, mas também era o cara importante na criação do Corinthians. Nessa saída de bola ele era o que estava mais participando, o que mais estava procurando o jogo, mas também tendo que no campo de ataque o Carrilho não conseguiu nenhuma grande escapada, nenhuma intervenção com majoritariamente no segundo tempo. No primeiro tempo, pelo lado direito, ele ainda consegue uma ou outra, mas ainda achei muito pouco. Vou de 5,5 pro Carrilho. Cara, eu acho que o Carrilho ele teve momentos no jogo. Por exemplo, ele teve boas participações, sobretudo no primeiro tempo. Ele deixa o Romero na cara do gol, o Romero domina mal e acaba perdendo a bola dentro da área. Ele consegue boas jogadas pelo lado direito, principalmente naquele momento que o Corinthians estava mais numa abafa ali, ele consegue boas triangulações, consegue recuperadas de bola. Mas, mano, a gente vê hoje em dia um Carrilho que erra mais do que a gente via antes. Errou muitos passes, principalmente no começo do jogo. E no campo de defesa. No campo de defesa. E também eu senti um Carrilho... que o Carrilho, pô, ele não é que ele é lento. Ele é o cara que tem a tranquilidade. Ele é cadenciado. Mas hoje eu achei ele lento para tomada de decisão. Muitas jogadas que ele poderia ter aberto mais rápido no Mateuzinho pro Corinthians começar esse ataque. E ele tentou forçar a bola no meio, ele girou e depois voltou pro Félix Torres, voltou pro Gustavo Henrique. Achei o Carrilho meio lento na tomada de decisão, por isso minha nota vai abaixar. Vou ficar com, apesar de ele ter tido bons momentos, cansou no segundo tempo também, vou de nota 6,5 pro Carrilho no jogo de hoje, porque eu acho que ele teve até que boas participações ofensivas, mas errou bastante. Breno Bidon, primeiros 15 minutos péssimos do Bidon, desligado, desatento, escorregando, perdendo bola, parecia mais um jogo do Bidon que ele não conseguia se impor no meio campo, mas depois disso o Bidon vira outro jogador, faz uma boa partida, conduz o meio campo do Corinthians e principalmente na marcação me agradou muito, porque brigou pra caramba, tudo bem, tomou um amarelo ali besta, numa falta que ele fez, mas o resto, brigou pra caramba, desarmou, chamou a torcida, jogou sério quando precisou jogar, tava em muitos lugares do campo. Do trio de meio de campo, pra mim o Breno Bidon hoje foi o melhor deles, conseguiu ser o mais imponente na partida, eu vou com uma nota 7,5 pro Bidon. O começo do jogo do Bidon, aliás, o jogo do Bidon é 8,80. O começo ele tá dormindo e o resto do jogo ele tá pilhado 100% do tempo e foi bem no jogo. Arrumou amarelo pros caras também. Também, vou concordar com a nota 7,5. Acho que o Bidon na marcação hoje foi bem acima da média do que a gente estava acostumado a ver ele nos últimos jogos, principalmente. Com a bola no pé, no campo de ataque, acho que faltou um pouco de coragem em um momento ou outro, principalmente no primeiro tempo, onde ele teve chances de finalizar e ele acabou preferindo um passe curto ou uma jogada um pouco mais segura. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que falta para o Bidon algumas vezes arriscar um pouco mais, porque talento para isso ele tem. Só que falta às vezes um pouco de coragem. Eu não sei se essa é a palavra, mas acho que falta um pouco de coragem. Finaliza de fora da... Teve chance de finalizar Então, hoje no finalizar. exato. Mas eu acho que ele ainda assim ele foi bem acima da média pro jogo do Corinthians, para as últimas partidas dele e pro que o jogo precisava naquele momento, que era um jogador pilhado que fosse fazer um pouco melhor essa ligação do meio para ataque. Eu acho que o Bidon ele fez muita parte disso, inclusive melhorando demais essa saída de bola quando ele começa a fazer parte. Primeiro tempo, a gente via muitas vezes o Ranieri e o Carrilho tentando fazer um pouco mais e o Bidon espetado lá na ponta esquerda, que eram os momentos que a gente estava irritado com ele, que ele estava de fato escondido do jogo. Mas depois da expulsão ele cresce demais e acaba sendo muito importante, 7,5 para ele também. Partindo para o campo de ataque, Romero fez o gol da vitória, correu muito para ajudar na marcação, principalmente depois que o Félix Torres é expulso. Ele participa muito bem do jogo quando ele cai pelo meio. Eu achei uma partida muito boa para o Romero, também mais um que
se for comparar com outras partidas, é uma partida onde ele realmente sobressai, ele vai bem melhor do que a gente está acostumado a ver o Romero nos últimos jogos. Vou deixar o Romero com nota 8, mesma nota do Hugo Souza. Gostei dele e ele ainda assim, além de ter feito gol, muitas vezes a gente fala que o Romero ele é importante, ele é oportunista, ele está no lugar certo na hora certa, ele é decisivo. Ele foi importante hoje mais uma vez, uma vitória de 1-0 num resultado complicado do Corinthians, um jogo chato, um jogo difícil, que mais uma vez é 1-0, gol de Romero, 2-1, gol de Romero, é sempre ele. A gente pode se irritar em muitos momentos, achar que ele não tem função, que ele some do jogo, mas quando ele participa, quando ele não está preso naquela maldita ponta direita e ele pode cair um pouco mais pelo meio para ajudar a armar esse jogo, Romero pode sim ser importante. Ele não é um cara que vai pifar, que vai deixar companheiro na cara do gol, mas ele é importante para dar dinâmica para o jogo. Hoje, inclusive, no primeiro tempo ele quase faz um gol de voleio, mais uma vez, hora certa, lugar certo, oportunista. O Romero hoje fez uma partida para calar a boca de todo mundo que critica ele, e eu acho que muitas vezes, em alguns momentos, criticam com razão, mas as críticas são muito exageradas, porque ele é sim um jogador muito útil. Só para vocês terem uma ideia, além da gente saber que o Romero é o artilheiro do Corinthians do século, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, é o artilheiro da Neoquímica Arena, agora abrindo mais um gol de vantagem para o Yuri, ele é um jogador que em todos os momentos importantes ele aparece. Todos os gols do Romero nesse ano foram gols ou que empataram a partida ou que abriram o placar para o Corinthians. Gol hoje contra o Racing do Uruguai, gol contra o Mirassol, os 2 gols dele contra o Guarani e teve mais um gol agora que São Bernardo, verdade. E o gol contra o São Bernardo também. Todos os gols que ou abriram o placar ou empataram a partida, gols decisivos, gols importantes. Não é gol fácil quando o jogo tá 3-4-0, é gol quando que você precisa do cara. Quando você precisa que alguém bata no peito e resolva, o Romero tá lá, é oportunista, raramente perde gols e hoje mais uma vez garantiu a vitória pro Corinthians. Correu muito, hoje eu senti que o Romero conseguiu ter importância tática. Muitas vezes a gente vê que o Romero, ele era nulo na partida. Não tinha por que ter o Romero ali no time. E hoje ele conseguiu taticamente ser muito importante. Eu acho que do lado direito, apesar que eu prefiro ele pelo meio também, ele até que conseguiu aparecer um pouco, mas quando que ele caía para o meio, invertia jogadas, a finalização dele de vôlei, do lado esquerdo inclusive, aparecia na área, ele foi muito perigoso, correu demais, se dedicou, deu carrinho para recuperar a bola na lateral do campo, quase que ele consegue de uma maneira espetacular no segundo tempo, se matou de dentro de campo, vou deixar ele com nota 8 também, só abaixo do Mateuzinho, porque eu acho que o Mateuzinho hoje fez um jogo do começo ao fim num nível muito alto. Mas o Romero, junto com o Hugo Souza ali, tá na segunda prateleira, fez um jogo muito bom. Yuri Alberto, cara, não vive sua melhor fase, tá com uma dificuldade maior de ganhar a bola dos zagueiros, eu acho que até tá se posicionando errado em alguns momentos. Um primeiro tempo do Yuri que eu achei ruim, tecnicamente ruim, movimentação ruim, mas o segundo tempo eu achei um pouco mais interessante. Conseguiu fazer uma parede ou outra, conseguiu fazer um pivô, teve até que uma oportunidade que ele fica lá num bolo dentro da área, que aí eu não sei se realmente é culpa dele ou não, mas que ele não conseguiu finalizar. Não achei um jogo ruim do Yuri, mas é um jogo sem protagonismo, né? E como que é um jogo sem protagonismo, vou deixar com uma nota 6. Correu muito, participou pouco, o Yuri mais uma vez errou muitos lances, conseguiu segurar a bola no campo de ataque uma ou outra vez, mas quando tentou uma jogada um pouco mais incisiva, ele falhou. E eu concordo com você com questão do posicionamento. Hoje, se eu não me engano, ele teve 2 ou 3 boas oportunidades de receber uma bola e ele estava impedido. Uma num lance que a bola pinga, vai enganando todo mundo, ele está bem à frente, ele acaba conseguindo a jogada, ele finaliza, escorrega e tal, mas estava impedido. Teve um outro lançamento do Bidon, que ele tenta por cima, o Yuri já estava impedido na jogada também. Então, assim, nem perto de ser, fase horrível do Yuri Alberto, fase ruim dele. Eu acho que é o momento que o time está em dificuldade com a ausência desse meia, do Garro, do Coronado, e essa forma de jogar não está favorecendo tanto assim o Yuri, apesar de que no jogo do Sport ele teve várias oportunidades de fazer gol e acabou desperdiçando. Em outros jogos e hoje, mais uma vez, eu acho que o Yuri não teve essa oportunidade. Ele tem tido cada vez mais dificuldade de participar nesses jogos com a falta desse meia, e hoje mais uma vez isso aconteceu. Eu vou deixar o Yuri Alberto com nota 5. Memphis Depay, vamos lá. Eu achei um bom primeiro tempo do Memphis, achei que foi um dos, se não o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, porque toda jogada de perigo era com ele, toda jogada de perigo. Ele dá um bom passe para o Yuri Alberto, que eles acabam tirando no carrinho, assim, em cima da hora, no final do primeiro tempo, onde ele faz a jogada praticamente toda sozinha. Tem uma finalização de fora da área, não me lembro agora de quem foi, acho que foi do Romero, que consegue o primeiro escanteio do Corinthians no jogo, o passe é do Memphis, a jogada é dele.
Tem um outro lance que ele acaba finalizando, ele faz a falta, dá pra ver, mas era ele que tava ali pra finalizar. Depois ele no replay nem achei tão falta assim, ele encosta no cara e ele acaba caindo só com o contato. Mas as jogadas de mais perigo, as jogadas onde o Corinthians conseguiu segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, foram todas do Memphis. Mas nem assim no primeiro tempo ele conseguiu me incomodar com a demora dele para tomar algumas decisões. Teve 2 vezes que o Memphis ele teve a oportunidade de finalizar de fora da área, que ele tinha uma boa chance e ele se enrolava com a bola. Ele não dominava já pensando, vou dominar e chutar. Ele pensa, dominar, levantar a cabeça, ver se dá para chutar, olhar para baixo, ajeitar a bola e chutar. Se ele tivesse um pouco mais de Velocidade? de velocidade, de ser um pouco mais ligeiro nesses momentos, de já estar ligado no que ele quer na jogada, ele poderia ter resolvido o jogo mais rápido. Segundo tempo, acho que o Memphis não joga nada. Nada, não faz nada no segundo tempo. Perde algumas boas bolas no campo de ataque e os últimos 25 minutos do Memphis joga completamente pregado, sem conseguir correr, tenta dar um pique para tirar uma bola na lateral que um jogador descansado poderia ter pego, por exemplo. Eu acho que, de fato, hoje o Memphis teve cadeira cativa. Hoje o técnico do Corinthians não teve peito para tirar o jogador mais cansado do elenco do campo e acabou prejudicando. Na média geral, como ele fez um bom primeiro tempo, vou deixar com nota 5,5 acima do Yuri. Mas o segundo tempo acho que faltou entrega e também faltou muita participação, faltou acerto. O Memphis, na minha visão, foi nulo no segundo tempo. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Dei 6 pro Yuri, vou dar 6,5 pro Memphis. Para mim, um dos melhores do Corinthians no primeiro tempo, o mais criativo, o que mais tentou, o que mais conseguiu levar perigo para o adversário, conciliar jogadas, mas o segundo tempo dele é inexistente, né? Com exceção do escanteio que ele cobra, que sai o gol do Corinthians, que ele também não teve uma grande participação no lance, o segundo tempo dele não existe. No final do jogo, mano, eu nem vou colocar tanto na conta para baixar a nota, porque eu acho que é mais erro de avaliação do técnico do Corinthians, Orlando Ribeiro, que deveria ter tirado, do que propriamente do Memphis, porque estava cansado pra caramba. Mas, querendo ou não, ele perde 2 contra-ataques do Corinthians e eu acho que não é nem só questão do cansaço, tudo bem que a perna pesa, mas em um deles, que ele consegue limpar a jogada pra linha de fundo, tinha 3 jogadores do Corinthians chegando na área, que ele poderia só, tô cansado, vou só enfiar a bola, vou só tentar cruzar. E não, ele tenta prosseguir na jogada ainda. Então, falta do Memphis também é deixar de ser estrela e também conseguir fornecer para os seus companheiros a possibilidade de marcar um gol, de construir uma jogada. Eu acho que isso faltou nele. Mas como que eu acho que ele fez um primeiro tempo acima da média de outros jogadores do Corinthians, um dos melhores do Corinthians no primeiro tempo, eu vou deixar ele com uma nota 6,5, porque o primeiro tempo realmente eu achei que foi bem participativo da parte dele. Vamos para as mexidas. O primeiro é o Martins. José Martins. Cara, não entra bem na partida. Erra esse lance do Memphis. Tudo bem que ele poderia ter pegado se tivesse mais descansado, mas o passe do Martins foi ruim também. Matou um contra-ataque. Ele dá um carrinho bizarramente, logo no primeiro minuto dele em campo, que ele tenta dar um carrinho no ar e toma um drible pro jogador dos caras. E o resto da partida do Martins eu achei pouco participativa, também pouco característica do Martins, que é aquela parada de entrega, correria, carrinho. Não senti que o Martins conseguiu fazer isso hoje. Eu vou de nota 4,5 pro Martins. Mais uma partida abaixo, mais uma partida onde o Martins, na minha visão, pelo menos não agregou em nada. Talvez tenha agregado em correr, em estar no lugar certo ali para marcar posicional, mas de fato desarme assim, claro, ele não teve nenhum. Achei que foi até um pouco afobado na marcação em alguns momentos do campo de ataque. Mas uma partida que eu acho que o Martins ele tá realmente numa fase ruim, onde depois do Campeonato Paulista eu não me lembro de uma partida boa para ser destacada no Martins. Eu vou de nota 3 para o José Martins. Depois disso, acho que entra o Maicon, se eu não me engano, que vai levar a nota meio, porque o Maicon, na minha visão, entrou muito mal e poderia ter comprometido o jogo do Corinthians numa marcação patética dele, pô. Ele não marca nem a frente do cara, ele tá marcando o cara na lateral. O cara dá um tapa na frente, o Maicon já sai catando o cavaco, tentando puxar, ele não consegue puxar. Faz essa falta, pelo amor de Deus, faz essa falta, cara. O Maicon, pra mim, entrou pra tentar segurar a bola, pra tentar uma puxada de contra-ataque, e ele tem muita dificuldade, mano. Muita dificuldade. Eu vi o Maicon hoje também, em um momento, com a bola no pé no meio-campo, os jogadores do Racing marcam um pelo lado e outro atrás, pro campo de defesa do Corinthians. Ele tem o campo de ataque disponível para ele. Então ele dá um tapa para frente para partir pro campo de ataque. Ele levanta a cabeça e não vê ninguém. Ele dá mais um tapa para frente. Ele olha para quem ele vai tocar a bola, ele olha para baixo, ele já perdeu a bola. O Maicon tem muita dificuldade de jogar para frente e viu hoje, mais uma vez, ele teve muita dificuldade na marcação. Eu elogiei a partida dele contra o Sport, achei que ele melhorou quando ele entrou do banco, mas hoje o Maicon poderia ter muito bem prejudicado e comprometido o jogo do Corinthians
num momento patético da marcação dele, onde ele não consegue acompanhar um cara, sendo que ele acabou de entrar no jogo. E onde ele não consegue sequer fazer a falta, uma falta que seria importantíssima e eu aplaudiria se ele faz a porra da falta. Então nota meio pro Michael, só não vou deixar com nota 0 porque não acabou culminando em nada, mas também porque eu não acho que ele tava de sacanagem. Aliás, eu vou até subir aí, deixar nota 1, porque o Michael errou um passo ou outro, eu acho que não foi no nível de nota meio se ele tivesse, por exemplo, feito essa cagada. Acho que você foi um pouco rigoroso, vou ser muito rigoroso assim. Apesar de ter entendido também que ele foi mal nesse lance, foi mal nos 2 lances que você falou. Eu acho que o Michael não agrega nada ao time do Corinthians, não acho que agregou contra o Sport, não acho que agregou hoje, não acho que agregou em nenhum jogo que ele jogou essa temporada. O Michael realmente é um jogador nulo no elenco do Corinthians. Eu acho que ele entrou pior que o Martins e por ele quase ter sido responsável diretamente junto com o Gustavo Henrique por um gol que o Corinthians tomou, vou deixar ele com nota 3,5. Entrou mal no jogo, inevitavelmente, né? Depois disso, quem entra no Corinthians? É Coronado E Charles, né? Coronado, pouco participou, já entrou tentando dar rolinho ali na lateral do campo, que eu achei desnecessário. E na única realmente participação dele no jogo, ele recebe uma bola de frente para a área, com a possibilidade de um jogador, que eu não lembro quem que era, passando aqui pela esquerda. Memphis? Não tinha mais outro cara? Ele tentou o passe pro Memphis. Acho que tinha um cara, não sei se era o Angileri, que estava correndo por fora também, enfim. Mas jogadores correndo pelo lado esquerdo, livre de marcação, ele poderia muito bem ter dominado e chutado ou realmente ter feito passe. O passe que ele tentou era justo, era um passe que era o normal naquela jogada, porque para finalizar, ele tinha um outro jogador cobrindo ali a finalização dele. O passe, o jogador ia entrar livre para fuzilar o gol. Então, a tentativa dele foi válida, foi justa. O problema é que o Coronado é um jogador extremamente previsível e telegrafou o que ele ia fazer. Nem para você cortar para o meio para depois dar o passe, enganar o marcador, fingir uma ação que você vai ter. Não, ele fez questão de olhar, parar com calma e tentar tocar. E aí claramente o marcador do Racing interferiu na jogada e acabou cortando o lance. É a única participação que eu lembro do Coronado no jogo. Do resto, não consegui ver o Coronado fazendo mais absolutamente nada. Eu acho que entrou mal no jogo também. Eu vou junto com o Maicon ali, nota 3,5. O Coronado, cara, eu acho que é até um erro de avaliação colocar ele para jogar 5 minutos. Eu acho que ele poderia ter participado um pouco mais do jogo, mas de fato ele tem só essa participação que acaba sendo uma participação relevante, onde poderia ter matado o jogo, poderia muito bem ter dominado e chutado. Você falou que ele é um jogador previsível, nem acho que ele seja previsível, mas eu acho que ele tem sido com a camisa do Corinthians, principalmente em 2025 e nesse lance, sobretudo. Porque ele tinha várias opções, o Corinthians em superioridade numérica, a chance de matar o jogo, ele que estava descansado, tinha acabado de entrar, e ele desperdiça a oportunidade de ouro de garantir a vitória e colocar um pouco mais de dramaticidade ali na reta final do jogo. Eu vou de nota 2,5 pro Coronado. E o Charles o quê? Sem nota? Cara, sei lá. Sem nota pro que Charles. Assim, ele entrou, correu até, mas eu achei meio patético aquele lance que ele tenta dar um drible da vaca e escorrega. Mas também ele tava sozinho, tentando levar lá pra frente. E por mim, sem nota. Deixar sem nota mesmo. Gostaria de criticar, mas sem nota, velho. E aí, vamos lá. Orlando. Eu acho que é o seguinte, ele não é técnico, então a gente não pode colocar a régua tão lá em cima pra cobrar alguma coisa. Ele tá dando continuidade a um trabalho que já estava sendo feito ali. Mas eu não vou cobrar que ele coloque o time com a cara dele, mas eu acho que ele tem que ler o jogo com mais rapidez, com mais facilidade. Para mim estava muito nítido que a saída de bola estava dando muito errado e alguma coisa tinha que ser alterada ali naquele momento. E ele ficou muito tempo antes de realmente liberar os atacantes das suas funções, de mandar eles se movimentarem um pouco mais. Não sei nem se foi a instrução dele, mas como isso aconteceu no campo, vou jogar como se foi. E eu acho que ele foi muito lerdo para entender o que estava acontecendo no jogo e o que precisava ser feito, principalmente o Corinthians que tinha muito mais material humano do que o adversário, com um a mais ou não. Até porque os 15 primeiros minutos, onde o Corinthians tinha 11 contra 11, o Corinthians estava pior no jogo. E o técnico tem que fazer alguma coisa para mudar isso da forma mais rápida possível. No segundo tempo, o Corinthians acaba vencendo o jogo, mas eu vi também um cara que não teve coragem para tomar uma decisão que tinha que ter sido tomada, que era de tirar o Memphis naquele momento. Ele morre com uma substituição, sem fazer a alteração que, na minha visão, deveria ter sido feita. E as alterações dele não dão resultado nenhum. Tanto que vocês viram aqui as notas que a gente deu foram todas muito baixas e ele, inclusive, coloca com 10 jogadores. O seu time fica mais desgastado fisicamente. Você tem que correr por um jogador a mais e ele faz questão de colocar 2 jogadores só aos 40 do segundo tempo. Então, assim, eu acho algumas decisões ou falta de definições do Orlando hoje que acabaram sendo infantis. Acabaram sendo realmente nível de técnico de base e talvez, não sei se eu esperava mais ou menos, mas eu acho que ele deveria ter feito diferente. Vou deixar o Orlando Ribeiro, apesar da vitória, nota 4.
Cara, vamos lá. Gostei dele ter colocado o Ranieri na zaga e não ter pensado em colocar um zagueiro, que nem eu tinha falado antes. Eu acho que com o Orlando Ribeiro, o Memphis e o Romero, por exemplo, têm tido mais movimentação no campo de ataque do que estavam tendo com o Ramon Dias. Nesses 2 jogos contra o Sport e hoje, a partir dos 15 minutos, eu senti isso e vi que realmente eles estavam com mais liberdade para se movimentar e isso eu acho válido. É um técnico que eu não espero muita coisa, é um cara que não tem experiência, é um treinador que ele não está ali para mudar alguma coisa de relevante, não está ali para tentar algo a mais, ele está apenas para colocar o mais do mesmo, tentar fazer um time minimamente competitivo à espera de um novo treinador, que aliás já deveria ter sido anunciado. Se o Orlando Ribeiro está treinando o Corinthians hoje e teve erros, é porque a direção do Corinthians demitiu o Ramon Dias, que eu nem sei se eu demitiria, sem um substituto já previamente acordado. Tá uma semana já nisso, não conseguiu encontrar o substituto, já foi conversa de Tite desistiu, agora o Dorival pode miar também, talvez agora vai para Luiz Castro, e aí? Se não conseguir, vai para quem? Vai buscar quem? Vai buscar qual nome? Vai demorar quanto tempo? Aí não é culpa do Orlando Ribeiro, é culpa da direção do Corinthians. Eu acho que ele substituiu mal de fato, demorou para entender o jogo, mas o Corinthians ganhou de 1-0, apesar de sem convencer muito, era um jogo que era para ter sido muito mais fácil, mas ganhou, ele conseguiu ganhar com um jogador a menos no placar. Não vou ser tão rigoroso não, apesar de eu entender que teve alguns erros, vou de nota 5,5 para o Orlando Ribeiro. Vamos para as notas dos membros. Dessa vez, os membros se juntaram para chegar num consenso e fazer as notas. Os comentários foram feitos pelo Nery, mas as notas foram em consenso com todos eles. Se você quer dar as notas pós-jogo, seja membro aqui do canal, a gente coloca no grupo do WhatsApp e você pode participar da nossa resenha, definir alguns quadros, alguns vídeos que a gente vai soltar aqui no canal e participar do pós-jogo também. Inclusive, só para comentar, além de participar do pós-jogo, de toda a interação da resenha que a gente conversa todo dia lá, por exemplo, a gente gravou um quiz esses dias. Que ontem, a gente ainda não tem data para sair. Não tem data para sair. Mas... E quem escolheu os temas do quiz foram os membros e a gente fez a partir do que os membros decidiram e vai ser assim em muitos vídeos. Então, se você quiser, vai lá no link, seja membro, que a resenha é muito boa. Vambora. Hugo, 8. Como é bom ter goleiro, foi o respiro do Corinthians, boas defesas. Angileri, 6,5. Subiu bem e esteve presente no ataque, mas errou um pouco na saída de bola. Gustavo Henrique, 5,5. Foi bem, seguro, não comprometeu. Félix, 0. Se pintar a grama de azul, morre de fome de tão burro. Melhor amigo do Shrek. Mateuzinho, 9. Craque da bola, apaixonou no começo, mas salvou a bola em cima da linha, saiu pro jogo, só não 9 fez... 9,5. 9,5, verdade, desculpa. Craque da bola, apaixonou no começo, mas salvou a bola em cima da linha, saiu pro jogo, só não fez chover. Ou fez, sei lá. Bidon, 7,5, não teve nenhum comentário. Ranieri, 7. Salvou o time, virou zagueiro, supriu bem a saída do cérebro de peitos de frango. Minha Nossa Senhora. Sua segurança evitou que o time fosse muito recuado e auxiliou na saída de bola. Carrilho, 7. Fez até que bons lançamentos, não concordo, mas tudo bem. Memphis, 7. Foi novamente importante, se movimentou de forma inteligente, participou bem, embora tenha errado em alguns momentos. Yuri, 6. Participativo, mas perde oportunidades imprescindíveis e tomou algumas más decisões. Romero, 8 pelo gol, foi bastante bem, foi muito bem, se doou bastante, do tiro de ataque foi mais agudo. Correto. Coronado, 5, entrou no finalzinho, você deu um contra-ataque, mais um erro de passe imperdoável. Que isso, mano, 5 não dá. Maicon, 6, não dá pra dar 6 pro Maicon. Martinez, 4,5, ok. Charles, 4. Como pode ser ruim, maltrata a bola toda vez que pega nela? Aí pode ser. Mas maltrata pra cacete mesmo. Maltrata, isso aí de errado não tem. E assim, só pra deixar um recado aqui, a gente liberou que nossos membros pudessem escorraçar o Félix Torres e descer todos os xingamentos possíveis, eles ainda foram legais, não teve nenhum caso de polícia, nenhum caso que poderia deixar esse vídeo sem monetização, então tamo junto, rapaziada. É isso. Agora a gente volta contra o Flamengo, jogo difícil, jogo complicado, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians tem que pontuar pra gente não sofrer que nem sofreu no passado, vai ser difícil, mas vamos pra cima e domingo a gente tá aqui de volta pra falar sobre esse jogo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, seja membro pra ajudar a gente, tamo junto, vai Corinthians.